Bom dia. A pergunta que a gente vai tentar responder hoje é por que na teoria do King, que é uma teoria que fala de superfícies aplainadas, algumas áreas não seriam arrasadas pela erosão e resistiriam como relevo residual, que o nome na teoria do King para esse relevo residual é Inselberg. Bem, essa teoria do King é a teoria da petiplanação, que tentaria explicar a gênese e a dinâmica das superfícies de aplainamento, que seriam superfícies regionais, uma superfície de aplainamento, né? Uma superfície muito plana, formada pela erosão, isso é muito importante, não é uma superfície sedimentar, é uma superfície erosiva, muito plana, e que trunca de escala regional, tá? E que trunca indistintamente os tipos de rocha que existirem, né? É por essa própria definição dela ter que truncar indistintamente o tipo de rocha, a gente pode tirar, dentro da teoria do King, que a principal razão ela não era litológica, porque a erosão deveria, para formar uma superfície aplanada, ela não ligaria para o tipo de rocha, né? Ela teria que ser capaz de erodir conforme aquele nível de base, independente do tipo de rocha. Então, por que existiriam os Inselbergs? A resposta não dentro da teoria. Ela é por duas razões. Não é litológica, mas é litoestrutural e é também de localização. Então vamos lá. Como se formaria para o King uma superfície aplainada? Então, em clima árido ou semiárido, um clima seco, né, você teria um encaixamento da rede de drenagem, ou porque a região foi soerguida, ou porque se venceu um nível de base muito importante, regional, tudo isso, mas a rede de drenagem encaixaria e a partir dela encaixar, ela ia alcançar lá no fundo do vale, né, formando praticamente um cânion, seu novo nível de base, e a partir daí, né, por regressão lateral das vertentes, você ia destruindo o antigo relevo, né, alargando e formando uma nova superfície com base no nível dos fundos fluviais que haviam sido escavados, tá bom? Então é mais ou menos isso daí a teoria, isso no clima árido semiárido, por regressão lateral das vertentes, você destrói as antigas superfícies, criando novas, né, na altitude dos fundos de vale dos rios que encaixaram. Bem, é, bem simplificado é isso daí, tá bom? E aí, por que restariam relevos residuais? Porque você formaria uma ampla superfície que o King chama de pediplano. Vamos lembrar também que essa teoria foi lançada em 1953, tá? Ela ganhou muita força no Brasil porque em dezembro de 56 o King veio para o Brasil, no Rio de Janeiro, teve o Congresso Mundial de Geologia. Depois ele passou os 3 meses seguintes, até março, viajando pelo interior do Brasil, e explicou o relevo do Brasil com base nessa teoria. Esse trabalho era, pelo menos até 2010, o trabalho mais citado da história da Revista Brasileira de Geomorfologia, o mais citado por geomorfólogos brasileiros. Então, é uma teoria que teve muita importância no desenvolvimento da geomorfologia brasileira, embora hoje seja muito discutido e esteja um tanto fora de moda, podemos falar assim, né? Embora seja algo genial, esse fora de moda eu não estou criticando de maneira nenhuma, só estou falando que já não é algo que está tão discutido. Mas esse trabalho foi muito importante, né? Ele saiu como número inteiro da Revista Brasileira de Geografia, né? Um artigo desse trabalho chamado Geomorfologia do Brasil Oriental. Então ele explicou o relevo do Brasil com base nessa teoria. E aí, voltando para a teoria dele, então, você teria formado ao final, né, desse processo uma ampla superfície aplainada, que a gente chama de pediplano, e restariam relevos residuais que ele chamava de inselbergs, né, espalhados pela região. Então, duas funções que eu falei, a litoestrutura e a localização. Bem, as áreas mais próximas da rede de drenagem, como a nova superfície era formada por erosão, regressão lateral das vertentes, o que tivesse perto da rede de drenagem ia ser logo destruído, ia ser logo erodido. Então, a questão da localização é que os inselbergs estariam, né, em pontos estratégicos mais distantes da rede de drenagem, né, tanto para um lado quanto para o outro, e também seriam menos falhados e menos fraturados, o que fariam que eles tivessem maior resistência a esse processo de erosão. Então o King coloca basicamente essas duas coisas aí. Bem, eu vou acrescentar mais uma, né? Porque se fala muito de Inselberg no Brasil, sobretudo no interior da Bahia e no interior do Ceará. E quando você vai ver o que a gente chama de Inselberg, por exemplo, na região de Milagres, na Bahia, são os plútons, né? Os blocos graníticos de origem plutônica, né? Que afloram e são mais resistentes, né, do que os gnáisses que estão em volta, os migmatitos, aquilo tudo vai sendo erodido, né, e aquele granitão, né, aquele bloco granítico menos falhado, menos fraturado, né, porque não sofreu
muita influência do brasiliano, na verdade se forma até pelo processo brasiliano lá em profundidade. Quando chega na superfície está menos falhado, menos fraturado, ele fica mais resistente à erosão por ser menos falhado, fraturado. E também por ser um granito, né, mais resistente que o gneiss em volta. Então também aqui no Brasil, quando a gente for falar de superfície de aplainamento, um lugar que as pessoas chamam os relivos residuais de Inselbergs, como interior do Ceará, o semiárido do Ceará da Bahia, há uma questão litológica também. Geralmente o que foi erodido em volta é o gneiss, tinha substrato gneiss, e o que ficou são esses plútons graníticos. De qualquer jeito, menos falhados e menos fraturados. E para o King também, lembrando uma última vez, era muito importante, né, a posição mais distante da rede de drenagem, porque era a partir da rede de drenagem e erosão lateral que começava a destruição da antiga superfície e a formação da nova superfície aplainada.